Olá, gente, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela Academia Modelo do Corpo. Hoje nós teremos uma live ao vivo na academia. Vamos entrevistar o palestrante nutricionista. Estou entrando na sala dele aqui, o nutricionista esportivo Marcos André, né? Vamos conhecer o espaço onde ele trabalha. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós já temos 2 pessoas ao vivo na nossa live. Vamos iniciar. Tiramos a máscara, nós não estamos contaminados, né? Você está contaminado, Marcos? Não, graças a Deus não. Nós não estamos contaminados, está tudo certo com a gente. Chega mais próximo, o celular é pequeno. Tá pedindo... Pode chegar. Isso. A Kézia mandou eu ficar mais próxima do dispositivo, certo? Gente, boa noite. Apresentei a academia para vocês ali fora. Nós estamos iniciando mais uma live de toda semana. Essa semana nós estamos conversando com o nutricionista Marcos André, parceiro. Isso, de longas datas, né? De longa data, um profissional de excelente qualidade. Convida, compartilhe esse link para a família, passe para os seus colegas, para nós estarmos interagindo. Marcos, eu falo assim, meu objetivo dessa live é o quê? Não é quantidade, é qualidade. É informação de qualidade. Semana passada nós tivemos com o pastor e ele trouxe um conteúdo excelente. Semana retrasada nós tivemos a Marcela, outra profissional excelente. E hoje nós precisamos de vocês. Semana que vem vamos montar com o professor psicólogo Rogiban. Eu falo rápido mesmo, ele me conhece. Então o objetivo é trazer qualidade. Se apresente ao povo, gente. Bom, então para quem não me conhece, eu me chamo Marcos André. Eu sou nutricionista desde 2011, né? E tenho uma especialização voltada para atividade física, né? Eu sou nutricionista esportivo. E a minha formação em nutrição esportiva é desde 2017, então a gente já tem aí um longo caminho, né? Mas mesmo antes dessa formação aí, né, dessa especialização, eu já havia trabalhado antes em várias academias, né? Em Anápolis, né, uma cidade lá do Goiás, e desde 2016 que eu estou aqui em Ji-Paraná e graças a Deus tenho tido aí bastante resultados, né? Eu digo que o nutricionista, a função dele é fazer com que as outras pessoas aprendam a se alimentar, né? Não adianta de nada as pessoas procurarem um profissional, né? E que no final de um acompanhamento ou qualquer coisa que seja, ele não tenha aprendido a fazer as coisas da forma correta. Então eu digo que o papel do nutricionista é mais de orientar, de acompanhar e ensinar as pessoas a se alimentarem da forma correta, porque a gente sabe que a alimentação é a base de tudo, né? Comer, adoro! Quer você queira um objetivo aí para redução de gordura corporal, quer uma hipertrofia muscular, quer uma melhor qualidade de vida, então tudo isso passa por uma nutrição adequada, né? E infelizmente a população brasileira é uma população que agora que está aprendendo a se alimentar da forma correta. Estamos dando passos lentos, mas, por exemplo, em relação a 10 anos atrás, hoje a gente consegue ver uma evolução muito grande nesse sentido, né? As pessoas estão mais focadas em uma alimentação mais saudável. Graças a Deus conseguiram entender a importância de uma alimentação saudável, quais benefícios que trazem para a sua vida. São pessoas que estão cada vez mais praticando atividades físicas, né? Caminhada, musculação, crossfit. Então a gente vê que a população agora que está começando a despertar, né? Para voltar, né? As suas forças, né? Para essa área saudável. Né? Então assim, a gente fica muito feliz em poder colaborar, né, com essas pessoas, né? Lógico, o profissional, como ele tem um amplo conhecimento, então cabe ao profissional orientar, né? E a gente fica muito gratificante, graças a Deus aqui a gente tem tido boa aceitação com aquilo que a gente se propõe a fazer com as pessoas, né? Tenho pacientes aí que estão comigo de longas datas, né? Um exemplo é uma aluna aqui da academia, Ana Paula. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu fiz um acompanhamento nutricional aqui na quando eu... Depois ela ficou gestante, eu cuidei dela, da alimentação dela durante a gestação
cuidei da alimentação dela depois da gestação e graças a Deus ela está comigo até hoje. Então assim, a gente vê o reconhecimento do nosso trabalho dessa forma, entendeu? Então assim, a gente fica muito feliz e gratificante quando o nosso trabalho é recompensado dessa forma, né? Mais que uma valorização profissional, né? E eu acredito que é isso que nós profissionais buscamos, né? Porque infelizmente existem profissionais que são totalmente voltados ou focados para o ganho dos lucros. Isso é válido também, tá? Seria hipocrisia da minha parte dizer que a parte do lucro não é importante, até porque nós como profissionais dependemos dos nossos ganhos para pagar nossas contas, fazer nossas coisas. Mas eu acredito que mais do que você ter aí um ganho financeiro, eu acredito que a maior recompensa para um profissional é ter o seu trabalho reconhecido dessa forma, vendo as pessoas que você está orientando, que você está acompanhando, terem os resultados que elas querem. Aqui, entendi. É grandioso ver o profissional crescendo, amando o que está fazendo, sem mercenarismo, certo? Certo. Vamos para o diálogo, para as perguntas. Gente, Isso. ele é um nutricionista. Se você tiver pergunta, por que não consegue emagrecer, por que come demais, por que está triste, por que doce, por que salgado, porque ele é nutricionista. Ele cuida da equipe da hemodiálise aqui de Paraná. Ele trabalha como a nutrição dos pacientes renal, trabalha como nutricionista esportivo aqui na Academia Modelo do Corpo. Então ele é um profissional qualificado para responder suas perguntas, certo? Eu espero conseguir responder todas, né? Nós fomos no Google. Nós fomos no Google para depois responder. Né? Não, ele tem qualidade, ele tem graduação e pós-graduação, né? Então ele tem qualidade, eu trago pessoas com conteúdos para vocês aqui. A minha primeira curiosidade é: o nutricionista, ele é para fazer comida? Bom, então já vamos lá responder essa primeira pergunta. Ele faz comida? Ele é um cozinheiro? Ele faz. Normalmente as pessoas confundem muito a gente com profissionais especializados na área de produção de alimentos, né? Mais específico a gastronomia. Mas eu acredito que o nutricionista, ele sim é um profissional que deveria aprender a fazer uma alimentação. E hoje, graças a Deus, a gente tem visto, né, muitos profissionais nutricionistas especializados em comidas fitness, comidas saudáveis, e isso é um fator muito positivo, né? Na faculdade, a gente tem uma cadeira, né, uma disciplina que chama técnica e dietética, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Isso há 10 anos atrás, né? Provavelmente já deve ter sido, a nomenclatura já deve ser mudada. Então, de certa forma, a gente aprende, né, quais as técnicas serem adotadas no processo de manipulação, de confecção, de fabricação de alimentos. Lógico que essa área de alimentação é uma área bem abrangente, bem específica, né? Então, assim, tem muitas nuances, muitas coisas. A área da nutrição é uma área em ascensão, então todos os dias tem uma coisa diferente, tem uma coisa nova, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta de uma forma mais direta, o nutricionista, principalmente aquele que trabalha na parte de produção, né? O nutricionista de produção que a gente chama, que é o nutricionista que trabalha direto com a manipulação, né? E com trabalha em restaurante. Isso, restaurante, cozinha industrial. Estou entendendo no coisa bruta. Então, o nutricionista que trabalha no restaurante, que trabalha em cozinhas industriais, são nutricionistas capacitados, né? E eles, alguns deles, né, têm aí alguma especialização mais aprofundada na área de manipulação de alimentos, né? Então, eu acredito que o nutricionista, até para você ensinar uma receita para o seu paciente, você tem que ter pelo menos o básico. A gente faz o máximo, né? Que a gente pode aí. Então, ele é uma diferença, é uma especialização maior na área de comida, na área da prática. Isso, é porque assim, a existe a nutrição. Então, dentro da nutrição, a gente tem uma especialização que se chama nutricionista de produção. Esse nutricionista, ele faz a sua especialização voltado no seu currículo para dar suporte para, por exemplo, uma cozinha, um restaurante, uma cozinha industrial. Então, ele precisa ter as técnicas, né, de cozimento. Por exemplo, como é que você vai ensinar uma cozinheira a fazer um arroz, um feijão,
Lógico que, dependendo do local que o profissional vai, ele acaba aprendendo muito mais com aquela pessoa que está manipulando, porque eu sempre digo que, como é um curso muito extenso, então a gente acaba vendo as coisas muito rápidas, né? Então a gente não tem tempo para ver tantas coisas, então a gente acaba aprendendo muito mais na prática, né? Eu tiro isso por experiência própria, né? Meu estágio foi a gente tem um estágio, né, obrigatório em cozinha, então a gente acaba aprendendo muito mais com as pessoas que já estão lá manipulando do que na faculdade em si. Na faculdade a gente aprende muito teoria, né? Na verdade tudo é assim, né? Quando a gente faz a nossa faculdade, a gente tem muita teoria, mas na prática nem sempre a teoria é condizente com a prática, então a gente acaba aprendendo muito mais praticando aquilo, né, do que simplesmente com teoria. Com teoria. Bacana, bacana. É bom você convidar para o almoço na semana. Infelizmente tem alguém me ligando, não posso atender agora, querida. Então, é o seguinte, vamos para outra pergunta. Se vocês tiverem, Pedro Siqueira, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, compartilhem essa live. Se tiverem dúvidas sobre nutrição, sobre alimentação, sobre hipertrofia, como emagrecer, né? Com saúde, que é isso que nós... Um abraço pra minha namorada que ela fala. Sua namorada, a namorada do Marcos André, pode mandar, Marcos. Bem, se está online aí, uma boa noite para você, tá? Nossa, o amor está no ar. Então, quando devemos começar a cuidar da nossa alimentação? Tem uma idade propícia para isso? Ou é maiores de 18 anos ou maiores de 25 começa a engordar? Mulher, homem, tem uma idade estabelecida para começar? Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Então, tem uma idade estabelecida para começar a cuidar da alimentação? Bom, os cuidados com a alimentação, ela tem que ser iniciada na mais tenra idade, né? Na verdade, os pais são responsáveis, né, pelo cuidado da alimentação dos filhos a partir do momento que eles até o momento que eles conseguem tomar decisões por conta própria, né? E isso já vem, se a criança é educada da forma correta em relação à alimentação, ela será um adulto mais saudável, né? Então, assim, em termos de idade, não existe idade para nós começarmos a cuidar da alimentação. Eu sempre digo, a gente não precisa esperar uma doença aparecer para a gente cuidar da nossa saúde, né? Existe uma frase muito pertinente, né, que foi dita pelo pai da medicina, né, o Hipócrates, isso há 400 anos antes de Cristo, que ele dizia: deixe que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então você vê que é uma frase dita há muito tempo atrás e que mais do que nunca, né, a gente precisa ter essa frase, né, no nosso dia a dia para que a gente possa fazer o nosso alimento o nosso remédio. E como eu falei para você, a gente não precisa esperar a doença aparecer para nós cuidarmos. Nós podemos prevenir muitas doenças através da nossa alimentação, e isso através de uma alimentação saudável. Então, não existe uma idade específica para você começar a cuidar da sua alimentação. Lógico que a gente sabe que hoje nós somos bombardeados por mídias que propagam comidas rápidas, comidas prontas, e a gente sabe que tudo isso interfere em termos de toxinas, em termos de problemas de saúde. Então, quanto mais saudável for a nossa alimentação, ricas em frutas, em verduras, em legumes, em cereais, ter uma refeição mais balanceada, a gente sabe a importância e quão nutritivo vai ser nosso corpo, e sendo assim nós teremos aí a nossa saúde blindada para muitas doenças. Eu sou magrinha, sou fit. Eu quero perguntar, alimentação saudável é só comer fruta, verdura? Isso é alimentação saudável? Bom, também né, alimentação saudável parte do princípio que tudo aquilo que você consome que não é industrializado, né, na verdade a gente chama aquilo que é industrializado não de alimentação, e sim de produto alimentício, né? Então tudo aquilo que você vê na prateleira do supermercado, ou que em sua composição existe alguma outra coisa, quer seja conservante, quer seja um aditivo químico, isso você não pode considerar como um alimento, e sim como um produto alimentício. Então,
alimento é tudo aquilo que não tem ingredientes na sua composição. Então aí a gente pode incluir as frutas, as verduras, nós podemos incluir os legumes, nós podemos incluir os tubérculos. O que é tubérculo? Tubérculos é... Tuberculose? Mandioca, batata doce, o inhame, né? Então assim, essas são as alimentações, né, que nós consideramos como a alimentação saudável. Então não se resume apenas em frutas e verduras, elas estão inclusas. O arroz? Arroz também, o arroz com feijão, na verdade o arroz e o feijão é uma combinação muito boa nutricionalmente falando, né? Que muitas vezes as pessoas elas têm um certo receio de fazer o consumo ali do arroz e feijão, mas nutricionalmente é uma composição, né? Uma junção aí de duas alimentações ricas nutricionalmente que vai trazer muitos. Então tem que comer saudável. Tem que comer saudável. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. A FIT vai perguntar aqui. Mulheres, mandem pergunta. Eu sou para participar do seu vídeo, Kenji. Vou chamar Bruno Souza. Vou chamar para participar desse vídeo. Vamos chamar todo mundo. Então, eu quero saber, porque eu sou magra, e minha cabeça diz que eu sou magra, Fechar a boca emagrece? Bom, fechar a boca emagrece, né? Só que não da forma correta, né? A gente sabe que o processo de emagrecimento, ele passa por um déficit calórico. O que é isso? É você ingerir menos e gastar mais, certo? Então, se eu fechar a boca, eu vou emagrecer? Vai, mas você não vai emagrecer com qualidade. Então, você vai perder massa muscular, que não é interessante, né? Você vai ter aí o que a gente chama de processo catabólico, né? Vai sofrer consequências graves em termos de desnutrição, né? Então, fechar a boca emagrece, né? Mas não é uma forma eficiente de emagrecimento. Traz efeitos colaterais? Com certeza, né? Se você tem um déficit calórico muito alto, você começa a ter uma redução de, por exemplo, uma perda de massa muscular. Isso não é interessante, não é saudável para o seu corpo. Você começa a ter aí um quadro de hipoglicemia, você começa a ter quadros esporádicos aí de queda de pressão arterial. Então, assim, existe um emagrecimento, sim, de uma forma consciente, de uma forma saudável. Não precisa ser uma dieta tão restritiva, tá? Como muitas pessoas imaginam, né? Ou pensam nessa linha, né? Nós hoje temos vários estudos que comprovam que as dietas restritivas ao extremo, elas mais trazem malefícios à saúde do que benefícios, né? Então, existe uma forma eficiente, uma forma adequada de você ter uma redução de peso, né? Se você está buscando aí o emagrecimento, primeira coisa, vamos balancear essa alimentação sua e reduz a boca, não fecha. Isso, justamente isso, né? Qualifica a alimentação. Põe alimentos mais, nutricionalmente falando, mais ricos, né? Bastante frutas, bastante verduras. E se eu sou pobre? Eu não tenho condições de comprar fruta, aquelas cuti lá que esse rico põe na mesa. Então, esse aí é um outro detalhe muito importante que a gente precisa transmitir aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Em relação à dieta, a dieta ela não precisa ter ingredientes caros para fazer com que você tenha aí um objetivo conquistado, né? É o que eu sempre falo aqui para as pessoas que me procuram. Com o básico você consegue aí ter uma qualidade de vida melhor, ter um objetivo conquistado, quer seja uma redução de peso corporal, quer seja uma redução de gordura corporal, quer seja hipertrofia muscular. Então, não precisa você ter uma dieta cara, não precisa você ter uma dieta extremamente restritiva para fazer com que você tenha os seus resultados. O que a gente sempre fala é que o planejamento alimentar ele tem que ser ajustado para a necessidade do paciente. Cada um tem o seu metabolismo. A sua individualidade biológica, né, que a gente fala. Então, a partir do momento que eu faço um planejamento alimentar, por exemplo, o mesmo planejamento alimentar que serve para você não serve para mim, ou não serve para nenhuma pessoa que está nos assistindo. Então, cada pessoa tem um corpo diferente, tem um sistema biológico diferente. Uns reagem de uma forma, outros reagem de outra. Então, o trabalho do profissional nutricionista é fazer com que de uma forma balanceada, respeitando condição financeira, respeitando religião, respeitando idade,
Então tudo isso aí é válido na hora de você montar um planejamento alimentar para que as pessoas venham ter o resultado esperado. Então não precisa, pessoal, vocês terem dietas extremamente caras para você ter resultado. Eu digo que com arroz e feijão você consegue ter resultado bacana dentro daquilo que você se propõe. O problema é que tudo isso precisa ter um cálculo baseado para a sua necessidade. Então, se você consegue balancear, fazer um balanceamento da tua refeição diária de acordo com aquilo que você consome, com aquilo que você gasta, você vai conseguir ter resultado. Balancear não é colocar uma coisa na... Não, balancear é você, por exemplo, se você come aí 4 ou 5 colheres de arroz, você reduzir para 3, feijão que você come aí uma concha, reduzir para 4 colheres, evitar frituras, e daqui a pouco a gente vai dar outras recomendações, né, em relação à alimentação saudável, né? É o balanceado nesse sentido. Saber exatamente a quantidade de macronutrientes que você precisa ingerir, quer seja carboidrato, quer seja gorduras saudáveis, quer seja proteína, né? Então tudo isso quem vai poder fornecer para você, pessoal, é o nutricionista. É o profissional mais capacitado para... Nada de procurar o Google. Nada de Google, nada de personal que prescreve, acha que prescreve dieta. Dependendo dos casos, tem médicos que prescrevem dieta, e aqui já vai um detalhe. Se ele não for um nutrólogo, ele pouco vai saber sobre alimentação. Médico? Sim, médico, porque na faculdade de medicina os médicos eles pouco sabem ou pouco estudam sobre nutrição, né? Eles aprendem a trabalhar mais com fármacos, né? Então, assim, se não for um médico especializado em nutrição, que é um nutrólogo, às vezes você vai no endocrinologista, está passando por um processo de disfunção hormonal. Normalmente o endocrinologista, quando ele não encaminha para o nutricionista, ele prescreve uma dieta. Mas o profissional mais capacitado que nós temos hoje no mercado para prescrever uma dieta balanceada de acordo com a sua necessidade é o nutricionista. A Mari está falando aqui, ó, que ela está comendo. Ajuda a ler, que a tia aqui está sem óculos. Estou comendo esse ovo cozido, farofa de peito de frango e couve. Pode? Mari, pode, né? Depende muito da quantidade que você está comendo e depende aí ao longo do dia como é que está sendo as suas outras refeições, né? Horário também manda muito. Horário? Horário daquilo que você come. 11 horas da noite? Não, é interessante. Se você está querendo aí uma redução de peso... Um churrasquinho, não custa nada. O problema é que... o problema é o seguinte, por exemplo, mesmo que seja um churrasquinho. Então aí a gente tem uma alta dosagem de proteína e que não é viável para esse horário da noite, que vai te causar, por exemplo, problemas em relação ao sono. Então você vai ter uma dificuldade maior para dormir, que também é muito importante no processo de emagrecimento, de qualidade de vida, o sono, né? Então se você ingere aí altas quantidades de alimentação, altas horas da noite, você vai ter um problema com relação ao seu sono, por exemplo, porque o seu estômago vai estar trabalhando para digerir aquela alimentação que você ingeriu, e normalmente isso atrapalha o seu sono. Então, eu digo que para você ter uma qualidade de vida, a gente passa por 3 pilares, né? Primeiro, alimentação. Segundo, sono. E terceiro, ingesta de água, né? A água é muito importante também no processo de emagrecimento, na qualidade de vida que você tem. Então, eu acredito que se um desses 3 pilares, se houver aí algo que não esteja em harmonia, né, entre esses 3 pilares, alguma coisa vai acontecer de grave e vai te acarretar aí doenças, né? Na verdade, toda doença que você investiga a fundo mesmo, ela tem como base desnutrição. Então, carência de nutriente, carência de mineral, então tudo isso está associado a doenças. Mas se eu como bastante arroz, carne, eu não passo fome? É sinal que eu estou bem nutrida. Não, né? Arrozinho, bastante comer, eu como bastante, menos farinha no prato. O problema é que nem eu falei para você, tudo precisa ser balanceado. Na nutrição a gente usa a palavra equilíbrio, né? Então tudo precisa ter equilíbrio. Até na vida, né? Nas outras áreas nossas nós precisamos ter equilíbrio naquilo que nós fazemos, né? Tudo em excesso é prejudicial. Se você beber água em excesso, você vai ter prejuízo à sua saúde, né? Então, na verdade, o que a gente preza é pelo equilíbrio. Então, é uma alimentação que precisa ser balanceada. Vai deixar de comer o arroz? Dependendo dos casos, sim, né? E aí a gente tem as substituições, a gente tem as trocas inteligentes que a gente pode fazer, né, para suprir essa falta do arroz.
mas a gente sempre orienta e recomenda, né, e prescreve quando as pessoas nos procuram uma alimentação mais balanceada e equilibrada do ponto de vista nutricional. Marcos, existe a forma milagrosa, dieta milagrosa, que eu vou emagrecer com 7 dias, eu vou perder 300 quilos? Não, infelizmente não. Não, eu exagerei nos 300, né? Eu peço só 48 quilos. Infelizmente não existe dieta milagrosa, né? Essas dietas que a gente ouve, né, e escuta por aí, não estou falando, por exemplo, da dieta cetogênica, que é uma dieta que tem a sua função, da dieta low carb, que é uma dieta bastante utilizada. O que é low carb? A dieta low carb é uma dieta que você reduz aí o consumo de carboidrato, né? Normalmente, uma dieta balanceada, o consumo de carboidrato gira em torno de 60% da sua dieta, dependendo do seu objetivo, ele tem que ser proveniente de carboidratos. A dieta low carb, ela reduz esse consumo de carboidrato aí apenas para 10%. Então, low carb quer dizer baixa concentração de carboidrato na sua dieta, né? Então, a dieta cetogênica é uma dieta interessante de se fazer, a dieta low carb é uma dieta interessante de se fazer, a dieta paleolítica também, a dieta do Mediterrâneo, a gente não está falando dessas dietas, né, que têm suas comprovações e também não podem ser dietas que podem ser feitas por um período tão longo. No máximo, aí 60 dias dá para você trabalhar de forma segura para ter um resultado eficaz, com qualidade, com saúde, né? Agora, dietas milagrosas, por exemplo, dieta do ovo, dieta do as atrizes da TV que você encontra por aí, infelizmente... Tomar de montada não emagrece, não? Na verdade, não emagrece, mas ele te auxilia no processo de emagrecimento, né? Porque e é uma coisa que eu prescrevo, né? Quem me acompanha, quem me procura e quem faz os planejamentos comigo sabe que eu sempre prescrevo água com limão, né? Porque é uma forma que a gente encontra de alcalinizar o nosso sistema digestório, né? A gente sabe que o nosso estômago ele tem um papel fundamental em termos de metabolização, é um órgão muito importante do nosso corpo. Então, se a gente tem aí alguma disfunção nesse sistema digestório como um todo, né, a gente vai ter sérias complicações e muitas das vezes aqueles objetivos que nós gostaríamos de alcançar, não alcançamos justamente por isso. Então, não é que a água com limão emagrece, mas ela ajuda no processo de emagrecimento. Vamos falar de uma coisa importante que nós estamos precisando. Gente, pode fazer pergunta. A Mari fez uma pergunta, ele respondeu. Se vocês tiverem dúvida, por favor, a pessoa que não trouxe óculos, ela vai ler bem pertinho da câmera mesmo, para poder ler, que a letra é pequena. A minha curiosidade, em tempos de pandemia ou não, mas principalmente nós, nessa época, você e eu devemos cuidar da nossa imunidade. Qual é a alimentação correta? Como fazer uma alimentação para subir? Qual é a alimentação? Me explica sobre alimentação e imunidade. Bom, nós estamos aí desde março aí numa crise epidemiológica, né, a nível mundial, né, e nós escutamos bastante coisas, né, a respeito de Covid-19, a respeito de alimentação, a respeito de medicamento. Eu acredito que a alimentação ela é eficaz também nesse processo, né? Não é que ela vai impedir que você, por exemplo, contraia o vírus, mas ela pode te blindar de certa forma para que, se vier a acontecer, você esteja imunizado, né? Esteja protegido, tipo assim, não esteja protegido, mas o efeito seja menor. Isso, o efeito colateral da doença, né, caso a gente adquira, seja menos danoso à nossa saúde, né? Isso passa pelo sistema imunológico, né, que é o mecanismo de defesa natural do nosso corpo, nós temos, né, e a gente sabe que muitas das alimentações industrializadas que nós consumimos no nosso dia a dia são alimentações deletérias ao sistema imunológico, né, e muitas das vezes a gente precisa recorrer aí a medicações, a suplementação para fazer com que a gente tenha aí uma melhora no sistema imunológico. Eu digo que sono é muito importante, mais uma vez, com relação ao sistema imunológico, ele ajuda a fortalecer. Então, se você tem aí uma noite e um sono de qualidade,
Isso é muito importante para o seu sistema imunológico. Atividade física também muito importante, e nós estamos aqui em Ji-Paraná aí, no momento em que as academias foi decretado para fechar, e a gente sabe que a educação física, existem estudos que comprovam isso também, né? Não é nada que a gente está falando aqui da boca para fora, existe comprovação científica de que a atividade física ela é muito importante em relação ao nosso sistema imunológico e, propriamente dito, a alimentação. Então, uma das mais eficazes em termos de alimentação que nós temos aí é a vitamina C. Né? E aí vitamina C se encontra em que alimento? A vitamina C nós encontramos na laranja, nós encontramos no limão, nós encontramos na goiaba. Então, no abacaxi também tem uma quantidade bacana de vitamina C. Então, é uma vitamina que nós precisamos fazer uso constante diário, né? Excesso, tem problema de excesso de vitamina? Tem. Na verdade, tudo que você faz em excesso, que você tem em excesso no seu organismo, ele vai te trazer algum tipo de reação, né? Então, assim, basicamente a vitamina C, quando ela é consumida em excesso, ela pode te trazer aí algum desconforto, né? Em termos de desconforto, em termos de irritação do teu sistema digestório. Então, por exemplo, está muito associado com gastrite, com úlceras, né? Porque a vitamina C, normalmente nós encontramos nos alimentos cítricos, né? Os alimentos mais ácidos, né? Então, se a gente consome em excesso também os alimentos mais ácidos, a gente vai ter aí alguma complicação. Mas é aquilo que a gente sempre fala, equilíbrio é a palavra, né? Então, o equilíbrio. Exceder o excesso tudo em traz prejuízo. Tudo em excesso é prejuízo. Então temos que equilibrar. Frutas para imunidade, aumentar a vitamina C, laranja, abacaxi, goiaba, limão também, uma boa fonte de vitamina C. Tudo, né? Sempre chupar um por dia. Na verdade, a recomendação que a gente tem em termos de frutas, por exemplo, de acordo com a OMS, é você consumir pelo menos de 3 a 4 tipos de frutas diferentes por dia. Né? Para quê? Para que você possa estar bem nutrido, né? Possa aí ter uma nutrição saudável para o seu organismo. Essa é a recomendação que a OMS. Nós sabemos que devido à nossa correria a gente não tem tempo para fazer o consumo diário de tantos tipos de frutas. E na verdade não é, por exemplo, 4 bananas, não é 4 maçãs, não é 4 laranjas, é 4 frutas, mas cada fruta diferente. Por quê? Porque o mesmo nutriente que tem na banana não tem na maçã. E o mesmo nutriente que tem na maçã não tem na banana. Então, nós sabermos controlar é a mesma coisa que nós temos que tomar um remédio de cada área. Seria mais comparado a isso? Seria comparado a isso, né? Então, assim, que nem eu falei, existem nutrientes específicos em cada fruta. Então, se nós consumimos de forma equilibrada determinados tipos de frutas, num pacote geral, na complexidade, nós vamos ter uma nutrição mais completa, né? Através desse balanceamento aí. Não quer dizer que, de acordo com a recomendação, são 4 frutas, você vai comer uma fruta apenas 4 porções, por exemplo, né? Que a gente sabe que aí já não atinge a qualidade que nós estamos precisando. Chamar gula, né? Para comer com 4 frutas. Uma só tem que comer diferente, vai ser guloso, em nome de Jesus. E existem horários específicos, né? Normalmente as frutas a gente sempre recomenda consumir entre as refeições, né? Caso haja necessidade, né? Esse negócio, por exemplo, de você comer a cada 3 horas é mito, tá? Você não necessariamente precisa consumir alimentação a cada 3 horas, certo? Por quê? Porque se você ingere aí alimentação a cada 3 horas você vai estar jogando na sua corrente sanguínea açúcar, né? Quer seja de uma fruta, que é a frutose, né? E a gente sabe que quando não metabolizado de forma correta, pode te trazer sérias complicações, dentre elas aumento de gordura corporal. O que é planejamento alimentar? Bom, planejamento alimentar é um nome mais moderno para dieta, né? Dieta é uma palavra... Planejamento alimentar. Dieta é uma palavra muito, digamos, para certas pessoas muito fortes, né? Muito forte, muito impactante. Então isso é uma forma que nós encontramos, a nutrição encontrou de amenizar, né? Planejamento alimentar, né? Então planejamento alimentar você vir ao profissional nutricionista e ele vai planejar aquilo que você vai se alimentar,
né? E aí vale ressaltar que obrigatoriamente o nutricionista ele não precisa ditar aquilo que você tem que comer, né? Porque o que é que acontece? Muitas das vezes nós encontramos planejamentos alimentares em que o nutricionista dita para o paciente que ele tem que comer. Então hoje você vai comer isso, isso e isso. Amanhã você vai comer isso, isso e isso. Pobre não pode fazer, que a pessoa vai... Então, é justamente isso. De tal que eu vou comer, meu filho, é castanha, arroz, feijão e farinha. Então, porque aí dependendo da sua condição financeira, a dieta se torna inviável, né? Você não tem aí condição financeira para manter aquele padrão por muito tempo. Então, quem me acompanha e quem vem, né, me procurar para realizar um planejamento alimentar sabe que a gente trabalha com uma lista de substituição, que nem aquilo que eu falei para você no começo. O trabalho do nutricionista é orientar, né? Então, se eu dito que você tem que comer, como é que você vai aprender a se alimentar, né? Você apenas está seguindo aquilo que eu estou te recomendando, né? Então, o meu trabalho aqui é esse. Eu fico muito satisfeito quando a gente tem um acompanhamento aí de 60 dias com o aluno, com o paciente, e no final desse período ele já sabe, por conta própria, fazer as substituições. E eu tenho pacientes que muitas das vezes eles me orientam, né? Por exemplo, a gente atende num box de CrossFit também, lá do outro lado, né? Então se tiver alguém aí no box nos ouvindo aí, boa noite para você, seja bem-vindo, tá? A gente tem pacientes lá no box que, por exemplo, eu prescrevo, faço o planejamento alimentar e muitas das vezes ele mesmo faz a substituição e só me avisa, olha, aquilo que você passou não deu certo. Então eu troquei por isso e deu certo. Então eu digo, esse é o caminho. Então é muito gratificante quando você vê o seu aluno ter o resultado e além disso, não só compartilhar, e mais que isso, a pessoa aprender, né, é o aprendizado, né? Eu acredito que o trabalho do nutricionista ele tem que ser dessa forma, tem que ensinar o paciente ou o aluno a se alimentar de forma correta. Uma boa alimentação, só uma boa alimentação, sem exercício físico ou com exercício físico, ela ajuda no emagrecimento ou no equilíbrio? Entendeu minha pergunta? Não? Uma boa alimentação, ela ajuda a emagrecer? E se a pessoa estiver magra, uma boa alimentação, ela mantém a saúde? Se for uma boa alimentação, você está falando em termos nutricionais, sim, né? Se você aí tem uma alimentação boa, nutricionalmente falando, isso, né? Então é nessa linha. Então ela vai te ajudar sim a ter um controle maior do teu peso, né? Se você precisa reduzir gordura, essa boa alimentação ela vai te suprir nessa necessidade, né? Mas a alimentação ela não anda sozinha. Ela tem outras coisas que nós precisamos agregar, dentre elas a atividade física, que é muito importante. Por quê? Porque daí você consegue ter uma boa alimentação, nutricionalmente falando, rica, que vai suprir a sua necessidade nutricional, vai suprir a sua carência daquilo que está faltando no seu organismo, e você tem atividade física que vai fazer com que você tenha aí aquilo que nós chamamos de déficit calórico, né? Você vai gastar com atividade física, porém com alimentação equilibrada, balanceada, você vai ter um consumo reduzido de calorias e aí você vai começar a ter a redução aí, principalmente de gordura corporal, que é a gordura corporal que está mais associada a comorbidades, hipertensão, diabetes, colesterol. Então nós sabemos que o quão prejudicial é a gordura corporal quando ela está acima dos níveis ideais. E infelizmente, né, nós trabalhamos com avaliação física aqui na academia, boa parte da população brasileira ela tem gorduras em excesso, principalmente as gorduras viscerais, que essas são mais prejudiciais ainda, né? Estão extremamente interligadas com as patologias mais abrangentes e abundantes no nosso Brasil, né? Hoje nós temos aí uma população extremamente acima do peso. Hoje nós já podemos nos comparar com a população americana, e olha que a população americana, em relação à alimentação, eles comem muito pior do que a gente. E infelizmente a população brasileira ela está conseguindo se equiparar à população americana em termos de gordura corporal. E não só isso. E aí quando você tem uma população que não se alimenta corretamente, você tem aumento de doenças cardiovasculares, aumento de doenças hipertensivas, aumento de diabetes tipo 2,
E aí, nós temos, infelizmente, do nosso país, nós não temos um sistema que, na verdade, o sistema se chama Sistema Único de Saúde, mas eu digo que, na verdade, é sistema de doença, porque o governo ele não investe na prevenção. Ele não investe numa nutrição, na precaução, na verdade. Isso, na prevenção da doença. Ele deixa para gastar o dinheiro, as verbas, né? Deixa o paciente morrer, na verdade, né? Na verdade, ele gasta nos últimos anos de vida da pessoa, né? Do ser humano. Então, justamente nesses momentos, você pode pegar aí pessoas de 65 anos, raramente você vê uma pessoa que não tem diabetes, que não tem colesterol, que não tem pressão alta. Mas então, hoje eu acredito, eu estava até conversando com as doenças elas estão se adiantando. Porque não é só o idoso hoje que tem uma então, doença. é justamente isso. Hoje até criança, eu me deparo com crianças com problemas de diabetes grave, a pior, e alimentação super incorreta, super errada. É justamente isso, né? Por exemplo, você citou em caso de crianças que desde pequeno já tem, por exemplo, problemas com a diabetes. Isso já vem da alimentação da mãe. Da mãe? A alimentação equivocada da mãe. Então, por isso que a gente sempre orienta em termos de alimentação saudável, não tem idade. Então, por exemplo, se é uma mãe que está gestante, então ela tem que cuidar muito da sua alimentação. É como se fosse uma doença que passasse. Uma doença que, na verdade, a diabetes, e essa diabetes adquirida durante a gestação do bebê, né? O bebê já nasce com ela, a gente chama de diabetes tipo 1. Tipo 1, isso. E você já nasce com ela. A tipo 2 é aquela que você adquire ao longo da sua vida. A tipo 1 é adquirida. Gente, olha essa informação. A diabetes tipo 1, ela é adquirida pela mãe, pela alimentação que a mãe traz à criança, gente. Vocês têm noção? Compartilhe. Vamos falar sobre hemodiálise, um paciente renal, vamos falar sobre diabetes, vamos falar sobre, entre outras funções. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar pergunta que eu vou ler aqui. Oi, bem pequenininho, cai do óculos, mas a gente vai estar lendo. Eu achei muito interessante. A mãe, ela pode passar a diabetes. Gente, eu amei essa informação. Não só a diabetes, né? Como outras doenças. Como outras doenças. A gente tem estudos que mostram que no momento, fizeram um estudo, né? Com comprovação científica, lógico. E aí fizeram a amostra de bebês, né? Que tinham acabado de nascer. Fizeram análise do cordão umbilical do bebê e foram encontradas mais de 16 toxinas já no cordão umbilical do bebê. Então a gente vê que a alimentação, o meio em que vivemos, o ar que respiramos, a água que bebemos, tudo isso infelizmente está contaminado, né? E muitas das vezes nós não temos uma alimentação correta, não fazemos atividade física, enfim, tudo isso tem as suas consequências. Então, através desse estudo foi comprovado que os bebês eles já nascem com uma certa quantidade de toxina no seu corpo, infelizmente proveniente do meio em que ele vive. E muito, né, vem da alimentação da genitora, no caso da mãe. Então, por isso que a gente sempre recomenda a mulher, seja, por exemplo, engravidar 3 meses antes, fazer um planejamento certinho em relação à suplementação, né? E aí a gente tem inúmeros estudos que comprovam que a suplementação, quando ela é feita antes da gestação, ela traz inúmeros benefícios para o feto, para a criança, né? Por exemplo, a suplementação de ômega 3 na Alemanha, ela é obrigatória para a mulher que quer engravidar. Por quê? Porque a suplementação de ômega 3, né, está muito associada com o desenvolvimento da função cerebral do feto. Então, eles querem crianças mais inteligentes no país dele, então ele obriga a mãe, né, a fazer uso do ômega 3. Então a gente sabe que é uma gordura saudável, que o nosso cérebro, na verdade, precisa de gorduras saudáveis para um bom funcionamento. Então, antes mesmo da gestação, as mães na Alemanha já começam a suplementar ômega 3, ácido fólico, que são suplementações aí que vai trazer muitos benefícios aí para o desenvolvimento fetal. Interessante. Vamos falar de uma parte que ele trabalha na clínica de hemodiálise aqui, e ele trabalha com muitos pacientes renais crônicos. Esses pacientes renais crônicos, renais crônico é quando não tem mais rins, perde a função renal e depende de uma máquina para estar fazendo o trabalho que o rins faz. O trabalho que o rins faz.
Então é substituído, geralmente as pessoas vão de três vezes na semana para fazer, se passar por isso. Qual é a alimentação para um paciente que faz esse tipo de processo? Tem que passar por esse processo de hemodiálise. Eles não podem beber água, podem comer, eles têm uma restrição. Quais são? Eles podem beber água? O paciente renal ele pode beber água sim, tá? Se nós estamos falando do paciente renal crônico, nós vamos encontrar literaturas que falam que até 1 litro de água o paciente renal pode consumir, isso levando em consideração um cálculo que eles fazem baseado na quantidade de excreção de urina do paciente ao longo do dia. Então, digamos que o paciente elimina aí 400 ml, né, de urina ao longo do dia, e aí eles somam esse valor, né, e aí conseguem taxar a quantidade de água que o paciente renal pode tomar. Aqui nós trabalhamos a ingestão hídrica, né? E aí a gente está falando de água, está falando de suco, está falando de um cafezinho com leite que o paciente toma, o próprio leite. Um consumo máximo diário de 700 ml de líquido. Líquido, 700 ml de líquido. Isso já inclui a água, enfim, né? Tudo que for líquido, uma sopa, a gente contabiliza como uma refeição líquida. Uma fruta, por exemplo, a melancia é uma fruta muito rica em água, né? Então o paciente precisa contabilizar. Então, o paciente renal ele necessita beber água. Né? Uma outra pergunta que eu quero fazer: excesso de proteína faz dano ao paciente? Na verdade, não. Não? Não. Por quê? Por quê? O paciente renal, agora a gente falando de paciente renal, né? O paciente renal ele sofre um processo de perda de massa muscular muito alta. Então, na verdade, o consumo de proteína do paciente renal ele gira em torno de 1,2 gramas de quilo, né? Para cada quilo de peso dele, 1,2 gramas de proteína. É basicamente o que uma pessoa normal consome, certo? Por quê? Porque a gente precisa desse aporte proteico para fazer com que ele não sofra essa redução muscular tão rápida. A gente consiga de uma forma mais eficaz. Lógico que existe casos e casos, né? Existem pacientes que a gente dosa 1 grama, 0,8. Então a gente trabalha sempre de 1 grama, no caso do paciente renal crônico, né? De 1 a 1,2 gramas de proteína para quilo de peso. E dependendo dos casos, é normalmente o que as pessoas normais consomem, lógico, dentro das suas especificidades, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que é praticante de atividade física, essa taxa já aumenta. Normalmente, para o praticante de atividade física que quer hipertrofia muscular, nós trabalhamos um consumo aí de 2 gramas de proteína para cada quilo de peso, né? Dependendo dos casos, por exemplo, os atletas, eles consomem até 3 gramas de proteína para cada quilo de peso. E a gente sabe que a proteína ela tem um papel fundamental para o nosso corpo, por exemplo, em termos de musculatura. Então, nossa musculatura ela é o nutriente que mais precisa a musculatura para se desenvolver é a proteína. Então, é um macronutriente que nós chamamos essencial, né? E aí nós devemos fazer uso, lógico, respeitando a individualidade biológica. Se é uma pessoa, como a gente acabou de falar, que tem alguma patologia, então precisa ser calculado certinho para ele, né? Se é uma pessoa que faz aí uma caminhada leve, eu não posso dosar 2 gramas de proteína para essa pessoa. Essa quantidade. Musculação, eu não posso prescrever 1,2 gramas de proteína para ele, porque dependendo do objetivo que ele tem, ele não vai atingir o objetivo, por exemplo, que é uma hipertrofia muscular. Então, se é uma pessoa que visa a hipertrofia muscular, ele tem que consumir 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. E quando você consome proteína de forma inteligente dentro da sua necessidade, isso não vai te trazer nenhuma complicação, por exemplo, uma paralisação de rins ou algo do tipo. A suplementação demais, primeiro, eu queria responder que o nosso tempo está quase. O que é um nutricionista dentro da academia? Certo. O que é um nutricionista hospitalar? E uma pergunta que você responda primeiro, essa. A nutrição de massa, por exemplo, os manipulados, eles trazem prejuízo diretamente para o sistema renal? E aí você fala manipulado, já inclui a suplementação também. A suplementação, aquele que é manipulado, aquele potão
A gente coloca aqueles playboy assim na academia. Aquelas suplementam aqueles negoção assim que eles tomam para mostrar que tem músculo. Bom, a suplementação alimentar ela é uma das... dentro da área da nutrição esportiva, é o assunto que mais se tem artigos científicos comprovando a sua eficácia, né? Até agora não existiu nenhum estudo científico que comprovou que proteína, creatina, que é uma suplementação que o pessoal tem muita desconfiança, a creatina é uma das suplementações que é mais estudada no mundo. E até hoje não se encontrou um estudo científico que comprovou que o uso da creatina, lógico, dentro da sua dosagem correta, trouxe prejuízos aos rins, por exemplo. Então não existe literatura até o momento que comprove que o uso de suplementação, especificamente a creatina, venha te trazer lesão, por exemplo, aos rins. A recomendação que nós temos, isso vale para proteína, isso vale para creatina, que se a pessoa tem na família histórico de pessoas que já apresentam disfunção renal, então é uma pessoa que precisa cuidar um pouco mais em termos de consumo, né? Mas até o momento não existe um artigo científico que corrobore essa fala, né, de que a creatina, por exemplo, é um suplemento que você precisa ter um certo cuidado que pode levar a problemas renais. Nós estamos falando diretamente do problema renal porque o rim é um dos órgãos vitais, principal, que recebe toda a nutrição do corpo, passa-se pelo rins. Então eu foquei lá logo para esse lado, não, porque a mãe dela fazia hemodiálise, o pai dela fazia, não, é porque o rins ele é um dos principais órgãos do corpo. A falência do rim é mesmo quase que falência do coração. Precisa. E infelizmente a doença renal ela é uma doença silenciosa. Ela é silenciosa. Ela não apresenta sintomas, né? Normalmente o sintoma que você começa a ter uma desconfiança de disfunção renal é a hipertensão arterial, né? Então, se você é uma pessoa que tem a pressão arterial que volta e meia, ela está alta e você não consegue controlar, então pode ser o indício de que você está com alguma complicação em termos de função renal, porque o rim está muito associado com a pressão arterial, né? Coração. Então ele é que equilibra essa questão de pressão arterial. Então é uma doença silenciosa. Quando os sintomas começam a aparecer, infelizmente já estão em fases muito avançadas, né? E muito dessa disfunção renal é justamente ocasionado pelo excesso daquelas coisas que nós consumimos de forma exagerada, de forma equivocada, alimentos embutidos, que passam por um processo de industrialização, são alimentos que têm muito conservante, muito corante, muito excesso de sódio, enfim, são alimentos que são deletérios ao nosso sistema renal. José ajuda a ler aqui em nome de Jesus, eu não vou saber falar seu nome corretamente. Barbosa, José Barbosa usa queratina e não teve efeito colateral, graças a Deus. Pois é, José, só respondendo a pergunta dele aqui, não. Como eu falei para você, a creatina, não existe estudo científico que comprove que a creatina, por exemplo, vai te trazer uma complicação renal. Além do excesso, né? Porque assim, o que acontece? A creatina, ela é de uso contínuo. Vou explicar melhor, por exemplo, para o José aqui, né? Existe aquilo que nós chamamos de fase de saturação. Então, para você ter um resultado eficaz, os seus níveis de creatina eles precisam estar no nível máximo do seu organismo. Então, tem pessoas que, por exemplo, fazem o uso de creatina 20 gramas diárias por uma semana, e isso, né, dividido em 4 ou 5 doses ao longo do dia. Então, terminou ali aquela semana de saturação, que nós chamamos, né, esse ciclo de saturação, aí a pessoa pode fazer uso de creatina por tempo indeterminado. É obrigatório fazer esse processo de saturação? Não. Se você consome aí a creatina, na verdade não existe uma regra geral. Então, por exemplo, a creatina ela é calculada por quilo de peso também, 0,03 gramas para cada quilo de peso. Então, normalmente a gente usa 5 gramas. Então, por exemplo, 5 gramas não funciona para mim, mas pode funcionar para você, né? Então, assim, respondendo a pergunta do José, pode usar a creatina, é uma suplementação muito estudada, tá?
Respeita a questão da dosagem. Então, se você tem uma calculadora aí, uma caneta, anota aí, são 0,03 gramas para cada quilo de peso que você tem, e aí você vai encontrar a dose correta. Pode tomar dose única, tá? De preferencialmente ou em jejum ou após o treino, né? Você pode fazer uso aí da creatina. Então essa aí é a dosagem segura que você pode estar fazendo aí uso, viu, José? 0,03 Isso. De 300. Eu tô fazendo minha Multiplicado, conta. né? Multiplicado. Mas eu vou tomar uns 2 quilos. Tá respondendo a pergunta que você falou em termos da diferença do nutricionista da academia e o hospitalar. Isso. O nutricionista esportivo é aquele que trabalha diretamente com a prática da atividade física, quer seja um crossfit, quer seja uma academia, quer seja um jogador de futebol. Então, o nutricionista esportivo é o nutricionista que prescreve a alimentação específica para aquela pessoa que pratica atividade física, né? Quer seja amador ou quer seja profissional. E o nutricionista hospitalar, ele é dividido também em duas áreas. Porque tem um nutricionista hospitalar que trabalha com a parte de alimentação do hospital. Então, por exemplo, aquela sopa que você, quando está internado, consome, aquele arroz, aquele feijão, aquela refeição que você faz no hospital. Tem um profissional, um nutricionista que está dando suporte técnico ali para que aquela refeição saia de forma segura. E tem um nutricionista clínico, né? Que é o nutricionista, por exemplo, que vai no leito do paciente, saber como ele está. Muitas das vezes prescreve dieta para o paciente, né? É o nutricionista clínico, por exemplo, num hospital, que passa no leito e especifica alguma coisa dependendo da patologia, se é um pós-cirúrgico. Então tudo isso é encaminhado para a cozinha, que tem o aval do outro nutricionista que faz isso. Estou precisando fazer uma pergunta. Vale. Por que a comida do hospital não é Não tem alho lá, não? Na verdade, quando um aizinho, uma cebolinha, uma pimentinha. Na verdade, a alimentação hospitalar ela tem que ser, que a gente chama hipossódica, né? Que tem que ter pouco sal, né? Normalmente são refeições hipocalóricas também, com uma baixa quantidade de calorias, porque, por exemplo, às vezes é um pós-operatório, está num processo de tratamento de determinada patologia e a gente sabe que, dependendo dos temperos que a gente consome também, quando você consome numa quantidade excessiva, vai te trazer, em vez de você estar lá para procurar a cura ou a reestabilização do seu estado clínico, você às vezes acaba agravando aquilo por conta da sua alimentação. Então, por isso que a alimentação de hospital ela é bem assim, sem sal, como o povo fala, né? Mas tem um motivo, né? Tem um motivo porque normalmente a alimentação hospitalar é mais voltada para o tratamento, né, e a reabilitação daquele paciente que está ali em internação. Valeu, Zé. E, gente, falta 4 minutinhos para a gente terminar a live. Eu quero aqui, espero que nós tenhamos, eu tenha sido uma boa ponte. Entrevistadora? Olha, entrevistadora. Não, nós temos uma boa ponte entre vocês. Que nós não queremos mostrar que nós temos grandes likes, grandes curtidas, nós queremos passar conteúdos, entendeu? Esse é o meu objetivo de estar fazendo essa live, terapia com café. Espero que vocês entrem no canal lá, me ajudem, porque eu quero trazer conteúdo, pessoas com capacidade, graduado, pós-graduado, que tenha experiência e tenha certeza do que está falando. E espero que vocês também gostem de conteúdo, as pessoas compartilhem, ajudem a publicar isso aí, que eu vou trazer, na próxima semana, eu vou estar trazendo um professor universitário, psicólogo jurídico e teólogo. Ele é uma pessoa muito capacitada, nós vamos estar tratando sobre questões psíquicas. Então eu convido vocês para me ajudarem a divulgar, para estar convidando para assistir a próxima live na próxima sexta-feira, sem ser amanhã na outra. E eu quero agradecer muito ao Marcos André por esse momento, por essa 1 hora de live que passou para mim, foi muito rápido. E que se vocês quiserem mais conteúdo, a gente vai voltar, vamos voltar com a educadora física Marcela, vamos colocar o educador física Marcela e o Marcos André, fechou, Marcos? Fechou. Para nós estarmos falando do exercício. Vamos fazer uma live embaixo bem importante. Marcela, você já está intimada para isso. Nós temos quantos minutos aí para terminar? Vai, André! Fecha esse negócio com chave de ouro.
Desde já eu queria agradecer o convite, né, que a Nalva fez, né, para nós estarmos aqui nessa noite, né, conversando um pouco sobre alimentação. Infelizmente é um tempo curto, né? Nós sabemos que a alimentação é um tema bem abrangente, tem as suas nuances, tem as suas especificações. Mas eu espero que as pessoas que estão aí nos assistindo tenham compreendido a importância da alimentação, né? Vale a pena frisar que a alimentação é a base de tudo. Como eu falei lá, a frase de Hipócrates, né? A alimentação, ela precisa ser o nosso remédio, né? Então, não precisa ser a causa de nossas doenças, né? Nós podemos trabalhar com alimentação saudável para a prevenção de muitas doenças. Então, nós sabemos que muitos cânceres podem ser prevenidos com alimentação adequada, diabetes, pressão alta, colesterol. Então, a gente espera que as informações que aqui foram passadas, né, de forma simples, né, tenham conquistado, né, ou tenham atingido o objetivo, que é trazer a informação de forma correta, né, e nós esperamos que o pessoal tenha gostado da nossa live, né, Nalva? E da minha parte eu fico muito gratificante em saber que tem pessoas interessadas em saber dessas informações, né? Porque a gente sabe que muitas saúde, nós precisamos de conteúdos de saúde, bem-estar do humano. Porque hoje, o meu objetivo nessa live, André, passou uns minutinhos, não tem problema. O meu objetivo, porque você abre sempre live, é incentivar como ganhar dinheiro, como você vai se carregar, como você vai fazer isso, como você tem que crescer, cobrando das pessoas, exigindo o resultado. Então eu falei assim, peraí, eu vou trazer saúde, bem-estar, conforto emocional, visão para as pessoas construírem, não obrigando-as a ter resultado. Então, vamos trazer assunto de saúde, conteúdos que possam ajudar de maneira esclarecedora para cada um, não exigir que tenha resultado. Isso aí. Certo? Vamos fechar? Vamos. Deus e eu abençoe. quero deixar uma frase para vocês. Por favor. Vocês precisam arrumar tempo para cuidar da saúde de vocês, porque senão vocês um dia vão ter que arrumar tempo para cuidar da doença de vocês. Eu falo isso sempre. E a gente espera que isso não aconteça com vocês, né? E para que isso não aconteça, não se esqueçam, a alimentação, ela é a chave de tudo. Então, profissionais por capacidade. Boa noite para vocês, né, Nalva? Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. Daniel Bax. Não tem café porque ele é adventista, ele não toma café, certo? Beijo.